Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa primeira questão, que e iniciar também o descritor 53, que é resolver situações problema envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo, usando seno, cosseno e tangente. Então a primeira questão diz que para se deslocar de sua casa até a escola, Pedro percorre o trajeto representado na figura abaixo. Aí pergunta o seguinte, sabendo que a tangente de 60 é igual à raiz de 3, a distância total em quilômetro que Pedro percorre no trajeto de casa para a escola é... Ora, o trajeto que o Pedro percorre de casa para a escola é esse aqui, que no caso aqui é um cateto. Aqui forma um ângulo de 90 graus, é um cateto, e a gente precisa descobrir esse outro cateto aqui. Esse cateto ele mede 4 km e a gente descobrindo esse, aí é o percurso do Pedro. Se a questão envolve os dois catetos, então isso quer dizer que nós temos que usar a tangente, e já é dada. Aí vamos aqui para a tangente de 60, que é melhor do que usar a tangente de 30. A tangente de 60, ela é raiz de 3. Então, tangente de 60, quando a gente usa a tangente, é o cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto a esse ângulo é esse cateto aqui, que é 4 km. Então, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Pronto, o cateto adjacente é esse, que é x, é que eu estou querendo saber. Aí a tangente de 60 é raiz de 3 igual a 4 sobre x. Fazendo aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, aqui embaixo da raiz de 3 tem um 1, que não precisa botar. Então vai ser raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, igual a 4 vezes 1, 4. Portanto, x é igual a 4 sobre raiz de 3. Mas quando acontece esses casos de o denominador ser radical, aí a gente faz aquele procedimentozinho, que é multiplica o radical em cima e embaixo. Não causa alteração, apenas para possibilitar que nós coloquemos o radical para cima na resposta. Então você multiplica por raiz de 3 em cima e multiplica por raiz de 3 embaixo. Continua mesmo valor. Aí o que acontece? Passando aqui para cima, acontece que 4 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3. Aí fica sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 9, e nós sabemos quanto é raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, vai ficar o seguinte, 4 raiz de 3 dividido por 3. Pronto. 4 raiz de 3 dividido por 3. Esse é o valor de x, só que nós ainda vamos acrescentar com esse 4 aqui. Portanto, nós vamos ter 4 acrescentando 4 raiz de 3 sobre 3. Aí, pessoal, é o seguinte, eu não vou dizer qual é o item, porque tem alguns alunos que acabam se acomodando e passando direto para o item. Eu vou só deixar aqui e você que vai ver qual é o item que tem que marcar aí. Mas a resposta é essa. 4 mais 4 raiz de 3 sobre 3. Ok? Vamos à questão número 2, que diz, para consertar o telhado, o pedreiro Pedro colocou uma escada de 8 metros de comprimento numa parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. A altura da parede que o pedreiro apoiou a escada é... Aí ele dá o cosseno, o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Aí no caso é melhor usar o cosseno, que é igual a 1/2. Bom, nessa situação, o que nós temos aqui que descobrir é a altura da parede da casa. Aqui, a escada, a altura da parede da casa aqui, que é x, e a escada mede 8 metros. Então, em relação a esse ângulo aqui, o que é que nós temos? Nós temos o cateto adjacente a esse ângulo. Esse aqui é o cateto oposto, mas eu não preciso dele. Eu preciso desse cateto adjacente, que é x, e a hipotenusa, que é 8. Ora, quem envolve cateto oposto, aliás, cateto adjacente e hipotenusa, é a
é o cosseno. Então vamos lá. Cosseno de 60 graus é 1 meio. Então vamos fazer aqui. 1 meio vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 8. Aí é só fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes x, 2x, levando para cá. 2 vezes x, 2x, igual a 1 vezes 8, 8. Aqui, x é igual a 8. O 2 que está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. E aí o x vai ser igual a 4 metros. Certo? Questão número 3, Saresp 2007. Nos triângulos retângulos representados na figura, qual é a medida da tangente do ângulo beta? Que é a medida da tangente do ângulo beta. Então essa questão ela é um pouco diferente das outras, porque ela traz o valor dos catetos e ela pede o valor da tangente. Então o que acontece? Como eu sei que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então nós vamos fazer tangente do ângulo beta. Olha, a tangente desse ângulo aqui é o cateto oposto ao ângulo, que é 12, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é 9. Então fica, cateto oposto é 12 e o cateto adjacente é 9. As outras informações são informações desnecessárias. Nós podemos simplificar 12 sobre 9. 12 eu posso dividir por 3. 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. E 9 dividido por 3 dá 3. Então a tangente de beta vai ser igual a 4 terços. E aqui tem o item, né? Em 4 terços. Mas se você quiser saber aproximadamente, se você dividir 4 dividido para 3 é 1,3. Então, vamos ver quantos graus dá mais ou menos aqui? Que mais se aproxima de 1,3? Olha só, que mais se aproxima de 1,3 na tangente é 1,32, ó. 4 dividido para 3 é 1,33, 333. E aqui o que mais se aproxima é 1,32, que é exatamente correspondente a 53 graus. É só uma aproximação. Beleza? Questão número 4, também Saresp. Os triângulos ABC e DEF, representados abaixo, são retângulos e semelhantes. Sabendo que o seno do ângulo alfa é igual a 3/4, qual é a medida da hipotenusa do triângulo DEF? Ora, diz aí que os triângulos são semelhantes. Quando é que dois triângulos são semelhantes? É quando os ângulos correspondentes são congruentes, ó, tem a mesma medida. Então, esse aqui é 90, esse aqui também é 90. Então, são congruentes. Esse aqui é alfa, esse aqui também é alfa, tá? Então, a medida desse também vai ser do tamanho desse, são congruentes. Outra característica que determina que os triângulos são semelhantes é quando a razão proporcional entre os lados correspondentes é a mesma. Por exemplo, se eu dividir esse 24 aqui por esse cateto aqui, ele vai dar o mesmo valor que eu dividindo essa hipotenusa por essa hipotenusa. Então, os valores dessas divisões dá sempre a mesma. Se eu dividir, por exemplo, o lado FE pelo lado BC, também vai dar o mesmo valor. Isso é que caracteriza triângulos semelhantes. Mas vamos lá. Ele quer o valor da hipotenusa, né? E está dizendo que o seno de alfa é 3/4. Então, como é que a gente trabalha seno? O seno de um ângulo é exatamente o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Que está querendo aqui, está querendo a hipotenusa, então vamos lá. Se ele está dizendo que o seno de alfa é 3/4, então vamos lá. 3/4 vai ser igual a cateto oposto 24, dividido pela hipotenusa, que é x. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3x é igual a 4 vezes 24. 4 vezes 24 dá 96. Okay?
Aí x é igual a 96 dividido por 3. X é igual a 32. X igual a 32. Pronto, então esse é o valor da hipotenusa, 32. A questão de número 5, ela é mais uma questão que envolve tangente. E diz que um engenheiro pretende calcular a altura de um edifício, aqui o edifício, a altura X, e ele, para isso, ele se afasta do edifício 100 metros e com o uso de um teodolito ele projeta lá para cima, para o topo, a um ângulo de 55 graus. Então, é dado aqui que a tangente é dado o seno, cosseno e a tangente, mas o mais apropriado para usar os dois catetos é a tangente. E diz que a tangente de 55 graus é 1,43 aproximadamente. Então vamos lá. Tangente de 55 graus é aproximadamente 1,43. Bom, então, para calcular a altura do edifício, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser, a tangente é 1,43 igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 100. Fazendo essa multiplicação, como eu estou multiplicando aqui por 100, a vírgula se desloca duas casas para frente. Portanto, x vezes 1 é x, igual a 100 vezes 1,43 é 143. Agora, tem um detalhe. O teodolito ele tem 1 metro de altura. Essa daqui para cá é colocado na questão que tem 1 metro de altura. Então, somado com esse metro, vai ser 144. X igual a 144, que é a altura do prédio. Questão número 6, diz que um triângulo ABC está inscrito numa semicircunferência de centro O, como mostra o desenho abaixo. Sabe-se que a medida do segmento AB é 12 centímetros. Qual é a medida do raio dessa circunferência? Ora, se ele quer saber a medida do raio, é a medida do centro para a extremidade. Então, de A até C é o cateto oposto a esse ângulo de 90 graus aqui. No caso aqui, ele é a hipotenusa. E essa medida de A para B é o cateto adjacente a esse ângulo de 90 graus. Então, quem é que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. E o cosseno de 60 graus é dado aqui, que é 1/2. Portanto, cosseno de 60 graus, que é 1/2, vai ser igual ao cateto adjacente, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é x. Não conheço ainda. Vou chamar de x. Fazendo o produto do meio igual ao produto dos extremos, x vezes 1 é x, igual a 2 vezes 12, que é 24. Ora, 24 é o diâmetro dessa circunferência. Ele está pedindo só o raio. Portanto, o raio é a metade. O raio vai ser igual a 12. Questão 7 é mais uma questão envolvendo tangente, porque envolve os dois catetos. Então, observe abaixo o esquema que um observador montou para estimar a altura de uma torre de energia. Então, o observador ele se encontra aqui, olhando para o topo da torre, que há um ângulo de 38 graus, e ele está distante da torre 20 metros e 48 centímetros, 20,48. Aí ele quer saber a altura dessa torre, certo? Então, a tangente, vamos calcular através da tangente de 38, tangente, porque envolve os dois catetos, então através da tangente. Tangente de 38 graus é igual ao cateto oposto a esse ângulo, que no caso é a altura, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo, que é 20,48. 20,48. Portanto, é dado na questão
que a tangente de 38 é 0,78. Então, 0,78 aproximadamente é igual à altura dividido por 20,48. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós temos altura vezes 1, é a altura, igual a 0,78 vezes 20,48. Já foi feita aqui as contas antecipadas, dá 15,97. 15,97. Aí, nós temos que lembrar que o observador está com um teodolito aqui a 1,70 m de altura. Então, vai ser preciso somar com 1,70 m para poder saber a altura total da torre. Então, vai dar 7. Aqui vai dar 9 mais 7, 6 a 1. 1 5, 6 e 1, 7. A vírgula. Então, vai dar 17,67 metros. Questão 8. O Corpo de Bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional e autossuficiente que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novos integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representado na figura abaixo. Nesse treinamento, qual foi a altura H aproximada atingida por essa escada? Olha, aqui a altura é exatamente aqui, onde ele conseguiu, até onde a escada conseguiu atingir no prédio. O caminhão, a escada está afastada do prédio, 7,5 metros afastada do prédio. E aqui o ângulo é de 60 graus, a escada está a uma altura de 1,5 m. Então, no final, tem que somar com essa altura aqui. Pois bem, então, o que envolve os dois catetos é a tangente. Então, vamos lá. A tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é 7,5. Tangente de 60 graus foi dado que é 1,73. Na questão, no problema, foi dado esse valor. Então, igual a altura sobre 7,5. Fazendo multiplicação cruzada, a altura vai ser igual a 1,73 vezes o 7,5 vai dar 12,97. 12,97. Lembrando que tem que acrescentar 1,5 m, porque a escada ela está a 1,5 m do solo. Então a altura total do alcance da escada vai ser 14 metros e 47 centímetros. Questão 9. Para ter acesso a um edifício, um cadeirante sobe uma rampa lisa com 10 metros de comprimento que faz ângulo de 8 graus com o plano horizontal. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida, indicada por X na figura, é igual a, se necessário, utilize seno de 8 graus igual a 0,13, cosseno de 8 graus igual a 0,99 e tangente de 8 graus igual a 0,14. Ora, o que é dado na questão? É dado o ângulo de 8 graus, a hipotenusa medindo 10 metros e o cateto oposto. A relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, vamos lá. Se é dado o seno de 8 graus, igual a 0,13, então vamos fazer aqui os cálculos. Seno vai ser 0,13, o seno é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 10. Fazendo
multiplicação cruzada, x vezes 1, x igual a 10 vezes 0,13, multiplicando por 10 a vírgula vai uma casa para frente, então vai ficar 1,3. Portanto, a altura da rampa é 1,3 metros. Questão número 10, Fundação Carlos Chagas, diz que uma escada apoiada em uma parede, num ponto que dista 4 metros do solo, ou seja, a altura do muro é 4 metros, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Então, aqui, formando um ângulo de 60 graus. Na realidade, isso aqui é uma escada. Aqui, uma escada. E o comprimento dessa escada em metros é... Ora, a escada está atuando aqui como hipotenusa. E nós temos um dos catetos. Esse cateto ele é o cateto adjacente ao ângulo de 60, que mede 4 metros. Quem envolve cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Já que o ângulo é 60 graus, então vamos pegar aqui o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, que é 1/2. Pronto. Então, cosseno de 60, que é 1/2, vai ser igual ao cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa. Multiplicação cruzada, x vezes 1x, igual a 2 vezes 4, 8. Portanto, a escada tem 8 metros. Muito simples essa daí.